Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz dá uma salva de palmas para o Rei Jesus. Queridos, quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui neste evento tão especial, tão importante para as nossas vidas. Agradeço a diretoria, pastor Magno, diretor, pastor Roberto Marena, nosso diretor presente, pastor Milton, Deus abençoe. E a todos vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Cumprimentar o pastor José Nilton pela brilhante, excelente e maravilhosa palestra que ele nos trouxe aqui esta tarde, de muita edificação para a nossa vida. Me foi dada a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor nesta tarde, além da palestra que nós ouvimos. A minha função não é propriamente palestrar, mas é pregar a palavra de Deus. É o que eu gosto de fazer. Então pega a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus. Eu vou ler dois textos com vocês, dois textos. Somente para, é de praxe, claro, evidente, a gente ler um texto da palavra para ministrar, para pregar. Eu quero ler dois textos com vocês. O tema do evento já é de conhecimento de todos. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus? Abane assim, ó, e dê um brado de glória para Deus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus capítulo 3, versículo 2. Evangelho de Jesus escrito por Mateus capítulo 3, versículo de número 2. Somente o versículo 2 do capítulo 3 de Mateus. Eu vou contar de 1 até 3 e vou pedir a todos vocês que estão com a Bíblia aberta, leia em voz alta, pode ser? Então vamos lá, 1, 2, 3, já. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 15. Diz assim, para adiantar: e teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tornaram e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, não, mais forte, meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala ao meu coração. Amém. Ainda em pé, só um minutinho. Eu quero que você desocupem as mãos. Coloca a Bíblia em cima da cadeira.
e dê uma salva de palmas para Jesus. Mas eu vou pedir para melhorar. É para o rei. Batendo palmas, olha para o céu e comece a glorificar o nome do rei. Aleluia, glorifique o nome dele. Santo, 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 santo é o Senhor. O Senhor é santo. O profeta Isaías disse que o Senhor é triplicamente santo. Toma o seu assento em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, quero deixar vocês à vontade para glorificar a Deus quando você for impulsionado pelo Espírito Santo e sentir o desejo de glorificar o nome dele. Nós estamos no evento chamado Homens de Fé, cujo tema é Homens do Reino. Que homens são esses que pertencem a um reino? Será que é um grupo de homens que não tem o que fazer e que resolveu abraçar um sistema de religiosidade para ter uma vida religiosa? Evidente que não. E que reino é esse que esses homens pertencem? No texto que nós lemos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 3, versículo 2, a palavra está dizendo: é chegado o reino dos céus. A declaração de que o reino está chegando, ou está próximo, ou é chegado, significa a realidade presente do domínio soberano de Deus sobre tudo na esfera da salvação. Significa a realidade presente do domínio soberano de Deus sobre tudo na esfera da salvação. Você entende isso? Esta frase, meus irmãos, diz respeito à encarnação do Verbo, que inaugurou a manifestação do reino num estágio superior e soberano como nunca foi visto antes. Fala justamente do reino dos céus através da pessoa bendita de Jesus. É chegado porque em Cristo se cumprem a promessa do reinado eterno de Deus. Este reino já é realidade agora, mas ele alcançará a sua essência, a sua plenitude, quando Cristo vier em glória com a sua igreja. Aí sim ele irá implantar um reino literal milenar, em que a igreja, eu e você, reinaremos com ele. Apesar de, no sentido geral, o reino de Deus já ser uma realidade presente desde o início da história, a vinda do reino no estágio superior foi anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele profetizou não somente a chegada do rei messiânico, mas de seu arauto também. E essa pessoa foi João Batista. Meus amados, se o reino foi profetizado, o rei foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, porque é então que, quando Jesus veio, o nosso rei, para estabelecer este reino,
que já desde o início da história é realidade, mas manifestado nesses últimos tempos, ou seja, no tempo de Cristo, com mais soberania, com mais poder, com mais realidade. Por que que os judeus não receberam o rei e não compreenderam o seu reino? Por que é que os judeus, as autoridades religiosas, rejeitaram o rei, não entenderam o seu reino e não quiseram ser homens desse reino? Alguns fatos mostram porque eles rejeitaram o rei messiânico com o seu reino. Primeiro, porque eles interpretaram mal as profecias bíblicas. Em Mateus 21:42, o Senhor Jesus, em confronto com eles, disse: nunca leste nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça do ângulo? E em Mateus 22:29, Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Segundo fato, porque eles não receberam o rei messiânico com o seu reino. Eles esperavam por um líder político poderoso com um reino terreno. Jesus Cristo, quando nasceu, ele nasce sem nenhum poder político e sem nenhuma riqueza humana. Em Mateus 13:55, eles olhavam para Jesus, para o rei messiânico, para o seu reino, e dizia: ele não pode ser o rei que esperamos, porque ele não era o líder político com um reino terreno que eles esperavam. Eles diziam em Mateus 13:25: não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe é Maria, seus irmãos são Tiago, José, Simão e Judas. Não entenderam que o rei prometido nas Escrituras não veio cumprir a agenda de homem, mas veio cumprir o propósito poderoso e soberano de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Esperavam um reino que chegaria de forma estrondosa, com um grande cerimonial que iria apresentar ao mundo o reino no qual eles teriam participação proeminente. Mas Jesus vem dizendo: o meu reino não é deste mundo. Terceiro fato, porque eles não aceitaram o rei messiânico com o seu reino, porque Jesus confrontava o pecado deles, e eles não aceitavam esse tipo de confrontamento. Em Lucas 18:19-14, Jesus mostra para eles que eles são orgulhosos e se achavam os melhores. Jesus mostra o pecado deles e confronta o pecado de arrogância, dizendo: vocês querem ser superior a todos. A vaidade de vocês é mais importante do que Deus. Quarto fato, porque eles não aceitaram o rei messiânico com o seu reino. Jesus não se prendia às tradições deles. Ora, eles queriam que o Messias que eles esperavam se prendessem às tradições deles. Em Mateus 12:6, Jesus fala para eles: eis aqui quem é maior que o templo. Os judeus estavam
Eles estimavam o templo, nada era maior que o templo para eles, exceto aquele Deus que era adorado nele. Mas quando Jesus chega afirmando: eis que está aqui quem é maior que o templo, Jesus estava afirmando que era Deus. Quinto fato: porque eles não aceitaram o rei messiânico com o seu reino. Eles preferiram ouvir seus líderes religiosos. E quando lemos Mateus 15, 14, vemos Jesus confrontando esses líderes religiosos. Jesus os chamou condutores cegos e disse: olha, um cego guiando o outro, certamente ambos cairão no buraco. Jesus estava dizendo para eles: a religião de vocês, esse sistema de religiosidade de vocês, para nada presta, senão para puxar vocês cada vez mais para o buraco. Em Mateus 23, 27, Jesus chama a atenção desses líderes religiosos, dizendo: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Aleluia. Eles eram religiosos, simplesmente religiosos. Vocês sabem, e eu só quero lembrar: cristianismo não é religiosidade. Cristianismo é relacionamento com Deus. Quem aqui tem relacionamento com Deus aí? Aleluia, levante a mão e glorifica o nome daquele que vive e reina. Os simplesmente religiosos descaradamente são falsos para com Deus, são arrogantes, se acham melhores que todos e ainda tira onda com os outros. Religião sem relacionamento com Deus é veneno. Eu vou repetir isso aqui, acho que alguém não entendeu. Religião sem relacionamento com Deus é veneno. Deixa eu falar uma coisa que pode chocar alguns de vocês: não tem ninguém mais religioso que o Satanás. Eu vou repetir: não tem ninguém mais religioso que o Satanás. A religião ultimamente sempre foi assim, é o que mais afasta as pessoas de Deus. Deus não está interessado em pessoas simplesmente religiosas, como os fariseus, mas Deus está interessado em homens que sirvam no reino. Deus está interessado em homens que sirvam no reino, pessoas que têm relacionamento com Ele. Se tem alguém aqui assim, levante a mão e dê um brado de glória. Aleluia, dê glória para o rei, ele merece, só ele merece. Davi, antes de assumir o trono, ele era anônimo, só ficou conhecido, famoso na nação quando derrotou o gigante Golias. A partir daí, Davi, ele é reconhecido na nação e Deus dá a ele grandes vitórias.
no seu reinado. Davi tinha à sua disposição um exército de homens adestrados para a guerra. Entre esses homens, esse exército de homens adestrados para a guerra, haviam 37 que se destacaram pela sua coragem e pela sua valentia. Eles eram chamados os valentes de Davi. Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. Nós lemos em 2 Samuel 23, 15 e 16. Ali a Bíblia Sagrada está dizendo que houve uma ocasião em que Davi desejou beber da água da cisterna que estava em Belém. E a guarnição dos filisteus estava exatamente em Belém. Aí diz o texto sagrado que 3 homens do reino romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém e trouxeram a Davi. Aqueles homens, pelo respeito e admiração que tinha por Davi, sem se preocupar com reconhecimento, tiveram aquela atitude de coragem e de valentia, não se importando com o que poderia lhe acontecer, mas empunharam as suas espadas e seguiram à frente, para defender o reino e as necessidades do seu rei. Aí o texto sagrado vai dizer que um outro valente por nome Sama, ele, em uma época em que os filisteus acamparam para tomar o campo de lentilhas, o texto sagrado diz que Sama, esse outro valente de Davi, defendeu o campo de lentilhas quando os filisteus se ajuntaram numa multidão para tomar o campo. O que este valente fez? Resistiu os filisteus, se pôs no meio do pedaço de terra, o defendeu e feriu os filisteus. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus deu grande livramento no reino por intermédio desse valente. Por que eu estou trazendo esses fatos do reinado de Davi? Exatamente porque assim deve ser comigo e você, homens do reino. Homens do reino não são covardes. Homens do reino não são medrosos. Homens do reino são valentes, são corajosos, são destemidos, enfrenta a luta, enfrenta o inimigo, entra no arraial do inimigo para defender o reino e seu rei. Aleluia, glória, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Como homens do reino, devemos ser corajosos, valentes e destemidos na obra de Deus, para defender as causas do rei. Muitos estão sendo covardes, estão largando a armadura da fé e estão desistindo. Meus irmãos, seguir avante é o desejo de Deus para todos nós, sem recuar e sem vacilar. Infelizmente, nos momentos dos grandes combates, das grandes lutas, o que muitos fazem é largar a espada e desistir. Assim como Davi contava com esses valentes para defender o reino e as suas causas, Deus conta comigo e com você. Os valentes de Davi entravam no campo do inimigo sem medo e com muita coragem, sem se preocupar com o que poderia lhe acontecer, para defender o reino
e o seu rei. A Bíblia Sagrada fala, o apóstolo Paulo fala, que nós, na qualidade de homens do reino, nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. E se nós somos embaixadores, significa dizer, eu sei que você sabe, nós somos representantes. Se nós somos representantes, nós precisamos defender a causa do rei com coragem e valentia. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, o Senhor Jesus disse que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. E Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Deus conta com você, Deus conta com a sua coragem, Deus conta com a sua valentia, Deus conta com você para defender as causas do reino. Aleluia, glória, bendito é o nome do Senhor. Ouça aqui. Os homens dos reinos não são pessoas, muitas vezes, bem-sucedidas socialmente, politicamente e economicamente. Porém, são homens bem-sucedidos espiritualmente, e com esses Deus conta para o seu reino. Eu faço uma pergunta: Deus pode contar com você? Tem gente que reagiu, outros não. Eu vou perguntar de novo: Deus pode contar com você? Para o que der e vier, Deus pode contar com você. Para o que der e vier, se pode, levante a mão e glorifique o nome dele. Agora veja. Agora analisa comigo. E acredito que vocês vão concordar comigo. E se não concordar também não tem problema. Aqui é democracia, né? Homens do reino nem sempre são aqueles que estão em cima, no topo, nos palcos e até mesmo nos púlpitos, que ostentam título, fama, poder diante dos holofotes. Mas são aqueles que estão em plena atividade em prol do reino. E muitos deles nem aparecem nas fotos, em cartazes, outdoor, muito menos na mídia. Estão muitas vezes em lugares onde ninguém quer ir. Lá estão eles. Aleluia, glória a Deus. Não tem problema, você pode glorificar, não há problema nisso. Infelizmente, eu posso falar? O silêncio parece que diz que não, né? Eu pergunto de novo, eu sou insistente, eu posso falar? Infelizmente, muitos estão servindo no ministério hoje apenas por interesses terrenos, como fama, poder, aplausos, glória, reconhecimento, como tapinha nas costas, dizendo: você é bom. Eles querem ter seu ego massageado. Nada mais do que isso. Homens do reino verdadeiro são diferentes. Não estão preocupados com a fama, com poder, com glória, com posição. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que já começou a entender. Já estou ouvindo uns glória a Deus com mais ênfase.
É claro que você pode e deve ser reconhecido, seu trabalho pode e deve ser reconhecido. Você pode ser aplaudido, você pode ser admirado, você pode ser até famoso, não é pecado. Eu estou falando aqui de prioridade. Se a sua prioridade como homem do reino for fama, poder, glória, posição, aplausos, então você está redondamente errado. Nossa prioridade deve ser fazer com que o reino cresça, rompendo o arraial do inimigo e arrebatando as almas do reino das trevas e trazendo para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei. Aleluia, glória, pode glorificar. Deus estabeleceu e estabelece homens para o seu reino. Eu vou repetir. A repetição é didática. Deus estabeleceu e estabelece homens para o seu reino. Entretanto, entenda que as preferências de Deus nem sempre são as escolhas dos homens, e as escolhas de Deus nem sempre são a preferência dos homens. O que Paulo disse em Romanos capítulo 9, versículo 13, não é uma dupla predestinação, nem eleição, nem condicional. Com presciência, com base numa fé prevista por Deus, Paulo fez menção e disse: Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú. Ele não está falando necessariamente de dois indivíduos, mas ele está falando de duas nações. Para os homens é Esaú, mas para Deus é Jacó. Para os gabinetes é Esaú, mas para Deus é Jacó. Para o sistema pode ser Esaú, mas para Deus é Jacó. Em João capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus disse: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis muitos frutos. E é bom lembrar que aqui o Senhor Jesus não está falando de escolha salvífica. Ele não está tratando de escolha para a salvação. Ele está tratando de escolha para o ministério. Vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis o quê? Então, percebe que como homens do reino, escolhidos e nomeados por Deus, precisamos gerar, precisamos produzir, precisamos dar frutos. Você se lembra daquela passagem em que João Batista pregava no deserto da Judeia e ele disse: o machado está posto na raiz da árvore, e toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada aonde? Entenda o que eu vou dizer. Nossa geração pode até estar gerando muito, porém, é preciso tomar cuidado para não gerar sem propósito. Quem gera sem propósito, gera segundo a carne. Mas quem gera com propósito no tempo de Deus, gera segundo Deus. Tem gente dando a impressão que está gerando muito, mas infelizmente está gerando muito sim, mas sem propósito, segundo a carne. E se tem algum propósito, o propósito está errado. É um propósito carnal. Olha para cá. Lembra de Penina, no capítulo 1 de Samuel?
1 Samuel, capítulo 1, lembra de Penina. Penina gera muito, mas nenhum resultado para o reino. Por quê? Porque Penina gera sem propósito. O que é gerado sem propósito não serve para o reino, porque é gerado segundo a carne, e o que é gerado segundo a carne não é segundo o Espírito. Então Penina, ela gera muito, mas nenhum resultado para o reino. Agora Ana espera o tempo de Deus e gera mas Ana gera com propósito. Para você entender que Ana gerou com propósito, você já sabe do voto que ela fez e quem foi que nasceu Samuel. Quem foi Samuel? Quem foi Samuel no reino? Juiz, profeta e sacerdote. Então Penina gera muito, mas gera sem propósito, nenhum resultado para o reino. Ana espera para gerar e gera com propósito, com resultado para o reino. Agora ouça-me, por favor. Você pode até estar gerando muito, mas com que propósito você está gerando? Para encher os cofres da igreja? Esse é o propósito? Para aparecer diante dos homens? Esse é o propósito? Os fariseus também faziam isso. Você está gerando com que propósito? Vamos falar conosco, pastores, pregadores. Para dobrar a ficha diária, esse é o propósito? Para dizer que é bom, esse é o propósito? Para mudar de posição ministerial, esse é o propósito? Para ficar bem na fita, esse é o propósito? Você até gera e até está bem na fita com os homens, mas na fita de Deus você vai mal. Pobre Penina, na fita de Deus está mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Raishon declama lá baixandarai. Aleluia, aleluia. Deus tem seus propósitos. Desde o início, Deus trabalha com propósitos para o seu reino. Eu vou comentar sobre o capítulo 38 de Gênesis. Até vai parecer que eu estou fugindo um pouco do assunto, mas você vai ver que eu não vou fugir do assunto. É certo, meus irmãos, que existem passagens na Bíblia Sagrada difíceis de se entender devido à nossa incapacidade humana. Mas mesmo quando você se deparar com algumas passagens da Bíblia difíceis de ser entendida, saiba que há um propósito de Deus ali. Há um propósito de Deus ali, pode ser até desconhecido por você agora, mas há um propósito de Deus ali. E se você focar nisso, você vai entender o que o texto, com o seu contexto, está dizendo. Um desses textos é o capítulo 38 de Gênesis. Confesso que quando eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, travei no capítulo 38 de Gênesis, com dificuldade para entender o porquê de tudo aquilo, o porquê que teria de ser daquela maneira. Até que eu foquei no propósito de Deus. O capítulo 38 de Gênesis, você sabe, fala sobre
Judá e Tamar. Judá era o quarto filho de Jacó. Logo no primeiro versículo lemos que Judá se separou de sua família logo após José ter sido vendido. Podemos supor que Judá se ausentou da sua família porque ele tinha preferido se ausentar para não ter de conviver com aquela dor diária ao ver o sofrimento do seu pai e ele tendo de manter aquela mentira em relação a seu irmão José. Então Judá saiu da sua casa. E a Bíblia mostra que ele foi morar em Adulão, uma das cidades reais dos cananeus. Ali em Adulão, Judá conheceu a sua esposa, casou e teve 3 filhos. O primeiro se chamava Er, o segundo se chamava Onã e o terceiro se chamava Selá. Era de costume na época o pai escolher a esposa do filho. Então Judá buscou uma mulher para seu primogênito Er, e o nome desta mulher era Tamar. Diga comigo, Tamar. É fácil criticar e pregar contra Tamar, o difícil é entender o contexto histórico e o propósito de Deus em tudo isso. Se casou com Tamar. Só que veja bem, a Bíblia Sagrada diz que não tinha relações sexuais com Tamar. Por uma razão, ele não quis se relacionar com Tamar. Por uma razão, ele não quis cumprir com o seu papel de homem, com o seu papel de marido. E não teve relações com Tamar. E aí a Bíblia vai falar no versículo 7 que Deus o matou. Diga comigo, Deus o matou. Pois o curso da semente de Gênesis 3,15 tinha de passar pelo ventre de Tamar. E quando recusa ter relações com Tamar, ele estava simplesmente impedindo que o curso da semente de Gênesis 3,15 passasse pelo ventre de Tamar. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você quer impedir o plano de Deus, pode ter certeza, uma hora Deus vai te tirar do caminho. Pastor, não repete isso não, eu vou repetir. Quando você quer impedir o plano de Deus, pode ter certeza, uma hora dessas Deus vai te tirar do caminho. Se você está impedindo o propósito de Deus na vida de um homem do reino, pode ter certeza, você vai fazer isto enquanto Deus permitir. Uma hora Ele vai tirar você do caminho e este homem do reino vai passar e vai continuar fazendo a obra do reino. Aleluia, pode glorificar o nome dele. Então ouça, o que fazer agora? Morreu, Tamar é uma viúva e não gerou. Conforme o antigo costume do levirato, que era adotado no antigo Oriente, quando um homem morria antes de gerar filhos, o seu irmão solteiro devia se casar com a viúva para dar descendência ao que morreu. Foi isso que Judá fez. Judá pegou Tamar e deu ao seu segundo filho, Onã. Percebe? No versículo 8, que quando Judá foi dar Tamar a Onã,
ele disse assim: Onã, meu filho, casa-se com Tamar e suscita semente a teu irmão. Então Onã casou-se com Tamar. Se você observar no texto, você vai ver que Onã era um camarada que não gostava muito de Deus. Ele não tinha um coração sincero com Deus. Esse Onã, ele tinha relações com Tamar. Só que na hora H, o sêmen, ele jogava fora. Onã não jogava o sêmen dentro de Tamar, porque o filho seria cotado como descendência de seu irmão que havia morrido. Eu falei para vocês agora há pouco, que no versículo 8, de 38 de Gênesis, quando Judá deu o seu filho Onã a Tamar, ele disse: casa-se com ela e suscita semente a teu irmão. No versículo 9, aí a palavra diz que Onã tinha relação com Tamar, jogava na hora H o sêmen fora. Aí diz o versículo 9, porque soube que essa semente seria para seu irmão. Olha aqui, infelizmente tem Onã por aí. Eu não sei se tem por aqui. Será que tem por aqui? Será que tem por aqui? Por aí eu sei que tem, por aí afora eu sei que tem. E não é só um não, tem alguns Onãs por aí afora. Não sei se tem aqui, por aqui. Será que tem por aqui? Como assim, pastor? Onã é daqueles que gostam de boicotar o trabalho do irmão. Onã é daqueles que gostam de boicotar o trabalho dos homens do reino. Onã é daqueles que torce para a queda e o fracasso ministerial do irmão. Principalmente quando o homem do reino está produzindo, está trabalhando, o trabalho está crescendo, está gerando muito segundo Deus. Onã fica de olho e fala assim: vou boicotar, porque não quer o sucesso do irmão. Deixa eu falar uma coisa. O Onã, seu bobinho, os homens do reino vão continuar fazendo a obra do reino, mesmo você sendo contra, mesmo você fazendo biquinho, mesmo você torcendo o nariz. Os homens do reino vão continuar trabalhando, lutando, trabalhando, lutando em prol do reino. Oh glória, pode glorificar o nome do Senhor, Ele está presente. Sabe o que aconteceu? Onã também morreu. E o texto diz: Deus o matou. Diga comigo: Deus o matou. Eu volto a dizer: se você está boicotando o trabalho de um homem do reino por inveja, por maldade, por covardia, uma hora Deus vai te tirar do caminho. Essa hora é difícil sair um glória a Deus, hein? O primeiro e o segundo glória saiu, o terceiro ficou engasgado na garganta, não saiu por nada, hein? Aleluia, glória. Agora Judá está preocupado. Por que Judá está preocupado? Porque morreram seus dois filhos. E Onã morreram. Mas ainda tem o terceiro, tem o caçula, tem o Selá. Porém Judá toma uma decisão equivocada.
Judá pensa consigo, por medo de morrer o seu terceiro filho, ele diz assim, mais ou menos assim: não vou continuar cumprindo a lei do levirato, porque segundo a lei do levirato, ele tinha que dar Tamar ao seu terceiro filho, para continuar a descendência. O que Judá fez? Judá engana Tamar. Judá chega para Tamar e fala: Tamar, olha, o Selá ainda está meio novo, e quando ele crescer, tiver homem barbado já, então eu te dou Tamar para continuar cumprindo a lei do levirato. Aí Tamar, tudo bem. Mas acontece que o texto vai dizer que Judá despreza Tamar. Ele manda Tamar embora. Tamar é obrigada a ir embora. Agora Tamar, uma mulher, além de ser uma mulher viúva, sem valor nenhum naquela sociedade, e não gerou. É aí que Tamar toma uma decisão, e que muitas vezes nós criticamos, sem analisar o contexto histórico e o propósito de Deus. Voltando um pouco lá atrás, quando Deus vê Abraão, Deus vê uma nação, e dessa nação o Messias, não só uma semente que vai passar pelo ventre de Tamar, mas é o desdobramento de uma nação, e dessa nação virá o Messias que estabeleceria o seu reino para salvar eu e você. O tempo passa e Tamar percebe que Judá não vai cumprir a sua promessa de cumprir com a lei do levirato e dar o seu terceiro filho a ela. Então ela toma uma decisão. Era a época da festa da tosquia das ovelhas, e Tamar sabia que Judá ia na festa da tosquia das ovelhas, porque era tradição. O que Tamar fez? Ela vai, se troca de roupa, ela tira as roupas de sua viuvez, e ela veste-se de prostituta culturais e vai para a esquina onde Judá vai passar. Judá estava viúvo, a sua mulher havia morrido e certamente ele estava carente. Então Tamar, vestida de prostituta culturais, ela vai para uma esquina onde Judá vai passar, e quando Judá vai passando, ele vê Tamar e não reconhece que é a sua nora, porque ela havia se cobrido com um véu exatamente para não ser reconhecida. E Judá chama Tamar e diz: eu quero me deitar com você. E Tamar diz: o que é que você vai me dar em troca? E Judá diz: e amanhã mando um amigo meu te levar um cabrito do rebanho. E Tamar diz: eu preciso de uma garantia. E Judá fala: o que é que eu vou te dar de garantia? Amanhã eu mando o meu amigo te levar um cabrito do rebanho. E ela diz: não, eu preciso de uma garantia. Me dá o teu selo, me dá o teu cordão, me dá o teu cajado. Amanhã, quando o cabrito chegar, eu devolvo seus pertences. Tamar sabia que esses objetos revelariam a identidade do homem que se deitou com ela. Ela sabia que a sua vida estaria em risco quando a sua barriga começasse a crescer. Ela ia ter que provar quem era o pai da criança. Judá teve relação com Tamar, sem saber que era a sua nora. Então ouça bem. No dia seguinte, conforme combinado, Tamar chamou seu amigo e disse: está aqui esse cabrito do rebanho, leva para a prostituta culturais e revê os meus objetos.
O amigo de Judá vai, procura a tal prostituta culturais. Não existe essa mulher. Ele procura e os homens dizem: aqui não existe nenhuma prostituta, está por aqui. Por quê? Porque depois da relação, Tamar voltou, tirou as vestes de prostituta culturais e se vestiu novamente com as vestes de viuvez. O amigo de Judá volta, chega para Judá e diz: Judá, não existe essa prostituta lá, essa mulher não existe. Aí Judá: puxa vida, e meus pertences, e meu selo, e meu cordão, e meu cajado? Agora já era. 3 meses depois, percebe-se que Tamar está grávida. Alguém imediatamente foi levar a notícia para Judá. E chega para Judá e diz: Judá, Tamar adulterou, está grávida. Numa hora dessas não falta quem leva a notícia, né? Qual foi a decisão de Judá? Prepara a fogueira, vai morrer queimada. Observa. Percebe-se nesse texto que a sentença já havia sido decretada, não importando nenhum detalhes. Ninguém procurou saber de detalhes. Vamos chamar Tamar aqui, vamos perguntar para ela: como é que foi isso, Tamar? Como é que foi isso? Como é que você fez isso? Não era para... Não. Nada disso era importante. Ninguém pensou: será que ela se prostituiu mesmo? Ninguém pensou: será que ela não foi violentada? Ninguém pensou: e o pai? Quem é o pai da criança? Nada disso parecia importante. Ninguém se propôs interceder por Tamar. Ninguém se propôs ajudar Tamar, mas todos estavam interessados em apenas criticar, acusar, censurar e caluniar. Tem de morrer queimada. Meus irmãos, é incrível como esta cena se repete e muito nos dias atuais. Tem muita gente que já anda com a mão cheia de pedras, só esperando a primeira oportunidade. Outros já estão com a fogueira acesa, só esperando a primeira oportunidade para jogar seu irmão na fogueira. Porém, Tamar havia garantido o seu habeas corpus. Gênesis 38, 25. A fogueira estava preparada, a sentença havia sido decretada. Tamar não ia poder alegar a sua inocência, pois ela estava grávida. Percebe que ninguém não pensou nem na criança que estava no ventre de Tamar. Quando ela ia ser jogada na fogueira, Tamar disse: minha gente, espera aí, eu preciso falar com meu sogro Judá. E ela chega para Judá e diz: meu sogro, tudo bem? Tá bom, a sentença está decretada. Meu sogro, conhece este selo? Sabe de quem é esse cordão? E esse cajado, meu sogro, de quem é? Parece que tem até o seu nome gravado aqui. Certamente Judá bota a mão na cabeça e diz: Tamar, o que você quer dizer com isso, Tamar? O que eu quero dizer, meu sogro? Ouça bem: do homem de quem são esses pertences, eu estou grávida. Mais do que depressa, apaguem a fogueira. Versículo 26, Judá diz: minha gente, se alguém está errado nessa história, sou eu. Ela é mais justa do que eu.
eu deveria ter cumprido a lei do levirato e ter dado o meu terceiro filho, Selá, e não dei. Apaguem-se o fogo. Irmãos, ouça uma coisa. Tamar, mesmo de forma perigosa, porém sabiamente, agiu segundo a lei da época em que vivia. Não aceitou perder o que era seu por direito. E olha aqui, mesmo sem saber, não permitiu a vitória do diabo na tentativa de cessar a descendência de Judá, linhagem da qual viria o nosso rei para estabelecer o seu reino. Na verdade, e meu Deus do céu, tempo esgotado. Posso concluir? Posso concluir? Na verdade, existem 3 estrangeiras que merecem nossa consideração: Tamar, Raabe e Ruth. Revela a amplitude da graça de Deus. Deus achou por bem conceder que elas carregassem em seus ventres a linhagem real através da qual Cristo haveria de vir ao mundo, mostrando que a decisão de salvar o mundo foi dele, sem intervenção ou méritos de homens. Mostra também que Cristo, ouça bem, que em Jesus Cristo a graça de Deus alcança pessoas de todos os povos, línguas e tribos. E mostra também que mesmo nas complexidades das escolhas humanas, Deus age de maneira misteriosa para trazer justiça e cumprir com o seu propósito nesta terra. Aleluia. Portanto, irmãos, quando você, eu, nós nos depararmos com alguns textos difíceis da Bíblia Sagrada, vamos reconhecer a nossa pequenez, a nossa incapacidade humana, e vamos ficar no cântico de Romanos capítulo 11, versículo 33, que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque dele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente ao seu nome. Aleluia. Encerrando, eu quero dizer a vocês que homens do reino são aqueles que, quando toca os seus pés no chão a cada manhã, causa uma revolução no inferno, e Satanás, preocupado, chama os seus demônios e dizem assim: gente, nós temos problemas. E alguém diz: que problema, chefe? E o diabo diz: o camarada acordou. Homens do reino é aquele que a família olha para ele com confiança, porque sabe que pode contar com a sua proteção, com o seu cuidado e com a sua fidelidade. Homem do reino são aqueles que os outros homens o veem como exemplo, alguém que pode ser imitado. A sua igreja, os seus liderados o procura, porque sabe que dele recebe conselhos e forças. Homem do reino entende
que Deus nunca afirmou que a vida ao lado dele seria fácil, apenas disse que valeria a pena. Homens do reino, sabe, e concentra todo o seu propósito em um principal: o avanço do reino para o aperfeiçoamento daqueles que se encontram no próprio reino. Vai em busca disso sem se preocupar com o preço a ser pago. Homem do reino é aquele que sabe que com o contrato e a garantia de Deus nunca sairá perdendo. Entende o que Jesus disse em Lucas capítulo 18, versículo 29 ao 30. Não há ninguém que, tendo deixado tudo pelo reino, que não venha receber nesta vida muito mais, e na vida vindoura a vida eterna. Riande clama, labaxandarai, aleluia, glória a Deus. Que Deus lhe abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneçam em nossos corações. Fique em pé em nome de Jesus. Levante a mão, olha para o céu e diga assim: Deus. Não, diga mais forte: Deus. Não, mais forte: Deus. Me ajuda. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu cumpri com o meu papel como homem do reino. Me ajuda eu priorizar o seu reino. Me ajuda, pois eu quero continuar nesta comissão de homens do reino para expandir a sua palavra. Me ajuda, Deus. Pode dar aplausos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor. Obrigado, Deus abençoe.